Olá! E aí, pessoal? Chegamos então no nosso episódio número 2. Sim. Qual E o nome? qual é o nome do episódio, Dani? Amém ou amasso? Hum. O tema, então, Gi? Amém o amasso com Meire Oliveira e Mari Montanha. Aê! Maravilhosas, Meninas, maravilhosas, obrigada, maravilhosas. obrigada. Gente, pra quem não sabe, o que eu acho muito difícil hoje em dia, Meire Oliveira, pra mim sempre Meire Borges, tá? Pois foi assim que eu conheci essa pessoa desde os 13 anos de idade. A Meire, ela é jornalista, ela é casadíssima com meu querido amigo Edgar. Ela é mãe da Mia, que é uma fofa querida, ela é madrasta da Helena. A Meire, ela já trabalhou, foi o quê? 28 anos, amiga? 28 anos nas maiores emissoras desse país. Então, uma pessoa extremamente competente, maravilhosa. E hoje em dia ela se dedica a acolher mulheres que estão em busca de transformação de vida, assim como aconteceu na vida dela também. Então, é uma história muito bacana. Tá. E a Mari? E a Mari, minha amiga queridíssima também. A Mari é psicóloga, ela tem especialização em sexologia. Hoje ela empreende numa área, né, ela tem uma loja que se chama Tempo de Seduzir, né, que Sim. trabalha com produtos eróticos. E ela também ajuda mulheres também neste quesito, né? De evolução, de autoconhecimento, de autocura, de liberdade sexual, né? E a gente está achando incrível tê-las aqui conosco hoje. Muito Obrigada. Dani. Obrigada. E a ideia hoje, gente, é a seguinte: não é debate. Quem tá esperando um ringue, vai assistir o UFC. Não é a ideia aqui, tá? Nunca será, inclusive. Mas são pontos de vista, né? São pontos Sim. de vista diferentes, pontos de vista importantes em relação a você se reconhecer no seu corpo, reconhecer como indivíduo, reconhecer com a sua própria alma. São coisas muito importantes. 2 pontos de vista que, no fundo, se equilibram. E a busca na psicologia nada mais é do que a busca do equilíbrio. Do equilíbrio. Então, são pontos de vista extremamente importantes. Pontos de vista que a gente admira muito e iremos ouvir de pessoas que sabem o que estão falando, né? E é isso, no ponto até da liberdade sexual, num contraponto de um conservadorismo, né? Falar um pouco de repressão, eu acho que o tema é muito legal e ouvi-las eu acho que vai ser muito rico também, né? O que é repressão e o que é escolha, Sim, né? né? O que é decisão, o O que que é dogma, o que é desejo genuíno, identidade. Exatamente. Tá. E buscar o que faz bem para cada um, né? Que é importante Exatamente. para cada um. Dentro desse assunto de liberdade sexual, né? Obviamente, a gente no episódio anterior, a gente estava falando de aplicativos, de sociedade pós-moderna, de como hoje em dia tá todo mundo no mercado. Não que antigamente não tivesse, né? Mas era um pouco mais velado. Exato. É, Mais era- escondido. Exatamente, era escondida. Sei. Tava ali nos salões maravilhosos, mas tava lá. Hoje em dia as facilidades, né? Existem os facilitadores para os relacionamentos. E quando a gente fala de relacionamento, a gente entra numa amplitude muito grande, né? Nós estamos falando de relacionamentos de amigos, profissionais, amorosos, Familiares. contatos, familiares, todos os tipos de relacionamento, né? E dentro dos relacionamentos, uma pequena parte, porque é uma gama muito grande, existe a parte sexual também, né? A parte sexual a gente fala, né? Amigo é aquele amor que não tem sexo, né? Mas não existe uma relação de amor sem amizade. É verdade. Exatamente. Sim, É impossível. Impossível. É impossível. Nenhuma relação se estabelece se as pessoas não forem amigas, né? E amizade nada mais é do que aquela lealdade de poder falar as coisas, os medos, Cumplicidade, né? entender se o parceiro ou a parceira compartilha os mesmos ideais. Então, essa amizade de liberdade de poder falar o que realmente
sente, pensa é muito importante. E o diálogo também como um ponto essencial de qualquer relacionamento, né? Que não tem nada mais afrodisíaco Pelo amor, é do que o isso, diálogo. com certeza. Meninos, entendam, tá? Não é Gente. pimenta, não é canela. É Conversem. diálogo. É o tempero, tá? É o tempero. A é. conexão. A gente vive falando aí na conexão, né? A conexão entra agora. O casal bem envolvido, eles são o quê? Conectados. É tipo mãe e filho. Sabe quando você olha assim pro filho e a mãe fala, já sei, o casal que tem sintonia é isso. É o olhar, né? A conexão. Eu sei, entendi. Tá bom, não vamos não. Muda o roteiro. Legal. Ou acabou, não, olhou pra ele. Ele Não, falou, vamos é embora. hora de ir embora. Tipo, Ele nem- sai a francesa, assim, ninguém viu o casal, porque eles são cúmplices, conectadas. Mas a gente tá com duas pessoas que sabem muito o que falar dos próprios assuntos, né? Só que sempre foi assim, gente. Eu quero saber um pouquinho da história de vocês. Sempre foi. Eu vou começar com a Mari. Tá bom. Eu já tô Pode aqui, ó. começar com a Mari? Eu já tô aqui, Eu vou ó. começar com a Mari. Sempre foi assim. Você sempre quis trabalhar com produtos eróticos? Como é que foi? Eu não sabia que eram os produtos eróticos. Mas desde muito nova, eu era a amiga do rolê que falava sobre sexo, mesmo não tendo experiência nenhuma. Tá. Os problemas das amigas vinham até mim e eu falava, não, faz isso, coloca isso, põe essa roupinha, faz um jantar, faz isso. Eu era uma escuta, já, desde muito cedo, muito favorável. Então, ali eu fui me identificando, eu quero ir para esse lado, eu quero ir para esse lado. Então, quando eu comecei a atuar como psicóloga e atender, eu sentia a dor da mulher, então eu pensava, eu sei um produto que pode ajudá-la. Então, eu escutava a dor e logo em seguida eu mandava um produto, um cosmético erótico. Pronto, ela saía dali, me voltava e falava, deu certo. Agora, A pimenta funcionou. agora a canela e a pimenta a canela e a funcionou. pimenta funcionou. Deu certo. Você tem mais o que aí? Pronto. Aí eu já tinha a devolutiva do que eu queria. Então, para responder a sua pergunta, de uma certa forma eu sabia onde eu queria estar, o que eu queria pegar, quem eu queria atender, a mulher. Tá. O foco da mulher A mulher. interessante isso, né? Vocês duas, nesse acolhimento, a mulher de formas distintas, e não tão distintas assim, no fundo, né? Sim. É... Você tá com por a loja há quê? 20 anos, uma... Tempo de Seduzir existe há 26 26 anos. Isso. Tá. À frente dela eu estou há 8 anos. Tá. A minha pergunta era por que você saiu da psicologia e foi para a área administrativa? Ou você atua também? Não, Você às abriu vezes mão. eu faço atendimentos na loja. Quando eu percebo essa mulher que chegou na loja, até tava fazendo um esquenta com a Meire lá fora. A gente já tava, né, tendo conexão. E quando eu identifico essa cliente na loja, que ela entrou, mas que aquele mundo de produto não vai entregar o libido dela de volta, aí eu venho, olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma consulta fora do horário da loja, eu vou te receber, eu vou te atender, vamos saber aonde é a dor. Depois a gente vê que produto você leva. E aí eu começo a fazer os atendimentos VIP, como eu chamo, fora do horário da loja. Aí você entende que o produto é o paliativo, né? Sim. Não é o problema. Não é a questão, não é a demanda. Quando a gente não trata a dor dessa mulher, a ferida dessa mulher, produto nenhum vai fazer o milagre. Ela pode comprar o melhor excitante que eu tenho na minha loja. Ele não vai resolver sozinho. Ele não vai chegar lá, vai colocar na parte íntima e vai, estou pulando. Não. Ela tem que estar bem. O parceiro tem que receber isso bem. Tem que ser tudo direitinho. E falando em milagre, vamos falar com a Meire, né? Falando em milagre, acho que é o momento do amém aqui. Amém. Meire, Amém. querida. O amasso foi. Meire, minha amiga de infância, estudei com ela, maravilhosa. Meire é uma pessoa que a gente nunca podia ficar perto. A gente nunca podia sentar juntas. Porque ou a gente era expulsa da turma, ou a gente não conseguia conter muito de dar risada, né? Era isso. Era o Meire- fundão? Era o fundão? Não era nem Não era fundão, tão- não era nem meio nerd fundão. até. A gente andava com as nerds, que inclusive a gente zoa vocês até hoje. Boa. A gente andava com as nerds, mas a gente ia bem até. É que a gente
brincava muito. Sempre era muito na... A gente era muito boazinha, a gente brincava. A gente não fazia sacanagem, né? Mas a gente brincava muito. E a Meire, eu conheço alguns lados da Meire, né? Que é justamente aquela menina e hoje em dia a mãe, né? E eu quero que você diga para as pessoas agora o que aconteceu, minha querida. Pois é, obrigada meninas pelo convite. Eu tô muito honrada de estar aqui com vocês, porque já faz tanto tempo que a gente se conhece e vocês enxergarem em mim algo, uma porta-voz de mulheres, de poder levar esperança. Fiquei muito feliz mesmo com o convite, estou muito feliz de estar aqui com a Mari. Obrigada, eu amei De alguma forma a conhecê-la. gente tem essa missão também, né, de levar cura para as mulheres. E é isso que a minha trajetória me conduziu para hoje eu levar a esperança através das minhas cicatrizes. Como a Jimmy já falou, a gente se conhece há muitos anos e no meio do caminho eu me perdi. Eu não sabia quem eu era. Pelo fato de ter vindo de Recife muito cedo, na época da minha transição da infância para a adolescência, eu vim de Recife porque minha mãe queria se separar do meu pai e ela veio para cá. E aqui a gente foi colocado num ambiente muito diferente do que a gente estava. Eu sofri bullying pelo fato de ter sotaque, de morar na periferia. Eu estudava num colégio de elite, né? Aqui no bairro de Alphaville, mas morava na periferia. E tudo isso fez com que eu me desconectasse de quem eu era, né? Não estar ali onde eu cresci. E na faculdade, eu lembro que eu fui viver. Eu queria ver o mundo onde as pessoas falavam que era pecado. Na igreja me falavam que ir pra balada era pecado, que você tinha que se guardar pro seu... A gente vai falar da igreja também, tá, gente? Vai ser um momento maravilhoso, tá? A gente vai falar da igreja dessa época, porque eu também tava lá. Vocês vão A entender essa Giovana várzea. tava na igreja, a gente pegou uma fase juntas na adolescência na igreja, né? E na faculdade eu vi ali uma possibilidade, eu falei, não é tão pecado ir para uma balada, não é tão pecado ir tomar uma coisa alcoólica, não é tão pecado beijar um cara só para experimentar se o beijo é bom. Só que se a sua motivação e se você não souber quem você é, você se perde muito no meio do caminho. E foi isso que aconteceu comigo. O fato de eu não saber quem eu era, qualquer coisa me servia e eu fui experimentando coisas para tentar suprir uma necessidade que tava um vazio aqui dentro, que eu acho que é isso que algumas mulheres chegam na sua loja, às vezes tentando encontrar ali num produto, num objeto, algo que vai suprir um vazio que está ali dentro. Só que aquele vazio não é preenchido com coisas. Enquanto você não souber quem você é, nada vai te preencher. E aí eu fui nessas de me sentir livre para me relacionar com quem eu quisesse. Eu tive uma filha fora de um relacionamento, né? Eu tava conhecendo o pai dela e nessa eu falei, não, acho que a gente não se combina, então a gente não vamos dar continuidade. Não era nem namoro, entendeu? Mas eu tive relação com ele e engravidei da minha filha, mesmo tomando uma pílula de dia seguinte, veio uma gravidez fora de um relacionamento, fora de um contexto, e aquilo foi muito assustador. Eu tinha 30 anos. Encarei a maternidade sozinha, foi um desafio muito grande. Você é mãe, mãe? Sim, de 2. Vocês também são mães, né? Então, vocês sabem como que é o desafio da maternidade sem ter um apoio, nem E emocional. o isolamento, né, Meire? Que é uma coisa que acontece muito. Eu vi muito, quando você engravidou, eu não tinha proporção, né? A gente só tem a Sim. proporção quando a gente tem filho. Porque os amigos solteiros somem. Eles somem. Eles somem. E você era uma mãe solo, os amigos solteiros seguiam a vida. Foram muitas barreiras, né? Você não se encaixa nem nas casadas Sim, e nem nas solteiras, entendeu? As casadas não querem você porque você é bonita, perto dos maridos dela. Vamos falar a verdade que é isso sim, tá? Acontecia um pouco Sabemos disso. disso, Sabemos, sim. sabemos. Acontece, Mulher acontece. sofre Acontece. isso, sim.
E não, porque vai ter o encontro dos casados e você não é chamada. Não é verdade? É, porque eu tinha uma coisa comigo, eu já sou mãe solteira, tenho que dar conta de tudo. Eu não quero ser uma mulher feia que as pessoas vão ter dó de mim, sabe? Porque a maternidade, se você não se Sim, cuidar, se sim. você não reagir, É, isso você vira uma baranga, não vira? Exato, Desculpa a é bem palavra, isso, mas... mas é Você bem vira isso. uma- você vira. Porque a gente se torna mãe, né? Então, assim, quando você Você abre mão da identidade, né? Exato, você assume uma persona, que é o que a gente falou no nosso primeiro episódio, que foi o nosso piloto, dessa soberania da persona mãe, né? E a gente esquece da gente, né? De quem a gente é, do que a gente realmente deseja e passa a ter essa soberania da maternidade. E se a gente deixar isso de lado, realmente você esquece o que você quer, o que você gosta, né? E é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Vira uma isso. forma ameboide, né? Porque você não sabe quem você é, você não sabe mais Você tá aprendendo nada. a lidar ali, né? Então, eu já tinha perdido ali na adolescência, quando eu vim de Recife. Sim, aí é eu não outra sabia. identidade, né? Aí eu achava que tava ali na minha, né, curtindo minha vida muito bem profissionalmente. Tinha acabado de voltar dos Estados Unidos com vários diplomas. Um sonho que eu tinha, que era falar inglês fluente, eu tinha conseguido nessa viagem, morando lá fora. Então, você tá se sentindo autossuficiente, você tá adquirindo seus bens, você tá super bem profissionalmente. Foi eu que tava no meu auge, com 30 anos, quando eu engravidei. Só que veio a maternidade, aí de novo, quem eu sou? É Quem bem eu sou? isso. Porque eu não planejei ser mãe solteira. Eu não planejei não me casar. Eu não planejei cuidar da minha filha sozinha. Não planejei isso. Então, por que que isso aconteceu? Quem eu sou? Por que que não tá acontecendo como acontece com todo mundo? Por quê? O que que eu tenho de errado? Foi essa bad que eu entrei, sabe? Mas eu tinha... Mas muita gente está se identificando com o que você está Nossa, falando, porque é muita exatamente gente. isso, né? A gente pode até fazer uma analogia um pouco mais pensando nessa coisa do que seriam esses valores, né? Porque quando a gente está falando desejo, moralidade e realidade, a gente vai falar de estrutura psíquica, o que é justamente esse ego, esse superego, esse id? Pensando na analogia do café. Você tá ali com a xícara, você vai coar um café. Né? O que é o pó do café? Né? É o id, é aquele conteúdo primitivo, são os desejos, são os impulsos, é a libido, é a agressividade, tá tudo ali, né? O que é o filtro? É o superego. É a moralidade, são os valores, né? O que a gente aprende. É o que não deixa a gente ser pelado na Paulista. Exatamente, é o filtro, é exatamente a analogia do filtro, né? E o que é a água quente? A água quente vai transformar, é aquilo, você vai jogar aquilo para que você tenha um comportamento, uma estrutura psíquica formada, que é o café, né? Que tem a essência, Que tem tem, sabor, que tem é tudo. justamente o produto daquilo Exato. tudo. Então, quando a gente está falando exatamente disso, mas porque eu queria fazer isso, eu queria seguir esse modelo, essa receita, a gente falou isso no episódio anterior, do seguir protocolos, aí a gente está falando de sociedade, a gente está falando de valores, né? Sociedade, aí a gente está falando de cultura, de machismo também. Então, assim, o que é ensinado para a mulher? Né? A gente tinha um contraponto na Idade Média que a gente tinha um paradoxo. A mulher ou ela era santa ou ela era pecadora. Promíscua, né? Exato, Tá? exato. Mas eu entendi, Dani, que aquele padrão que eu tava vivendo não era o que eu queria. Sabe por quê? Porque era uma carga muito pesada. Sim, Ser mãe solteira, sim. tendo que dar conta de tudo e sem ter minha filha ali, alguém pra, tipo, compartilhar as experiências, as responsabilidades, sabe? Então, aquilo que as pessoas falavam, empoderada, a mãe Tá. solteira, eu encarnei isso. Eu encarnei que eu era a mãe solteira empoderada, a que não precisava do dinheiro do pai, a que conseguia dar conta. E foi um lado foi muito bom, porque na minha profissão eu cheguei no auge. Eu abracei aquilo, alguém ter dó de mim? Nem a pau. Eu vou ser a melhor. Eu vou ser a melhor mãe solteira, eu vou ser a melhor jornalista. E fui. Só que depois de um tempo, você fala, e aí? É isso? É como se você assumisse o falso self. Né, de você assumir um mecanismo de defesa do seu ego justamente para que você assuma uma máscara de que, eu tá tudo bem, estou feliz aqui, não é? Totalmente. Eu acabei de lembrar de um atendimento. Uhum. Obviamente, né? Vou trazer highlights aqui, né, para vocês. Mas de um rapaz
Lindo, mas é um gato. É um gato, um querido, lindo de tudo, bem sucedido, não sei o quê. Mas o problema dele é que ele sabe que ele é bonito. Entendeu? As sessões começaram lá atrás com uma ansiedade, enfim, que ele me mandou até o Excel dele. O Excel dele eram meninas, né? Com notas e etc. E era um Excel grande, inclusive, era uma planilha. E fazia sentido, porque ele é um cara incrível. E eu fiquei muito feliz, na verdade, hoje, vindo pra cá, porque eu atendi esse rapaz. E ele estava esperando essa sessão. E ele foi um querido. É um docinho. Ele estava querendo... Safado. Mas um docinho. E ele estava esperando a sessão de hoje. Porque eu estava viajando, não teve sessão. Ele estava esperando a sessão de hoje. Ele falou assim, Gi, eu estava querendo muito falar com você hoje. Gente, eu trabalhei, viu? Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, eu vou te mandar uma foto. Aí... eu falei, manda, né? Ele me mandou que eu abro a foto. Era de uma menina linda. Com um anel de noivado. Que legal. E ele tinha pedido ela em casamento. Ele pediu ela em casamento, né? E era a certeza absoluta da vida dele que ele não ia casar. Eu tinha essa certeza, ele não queria. Tem diversas questões, mas não queria casar. E ele me falou uma coisa que foi exatamente o que você acabou de dizer. Eu falei assim, Gi, eu tô aqui, tem dinheiro, eu tenho um cargo bom, não falta mulher, não falta mulher. Ele não tá morando no Brasil agora. Não falta, mas e aí? É o famoso vazio. Eu saio, eu volto pra casa sozinho, eu acordo sozinho. Diferente dos meus amigos, eu faço o café da manhã pra menina, mesmo eu não querendo nada. Eu não mando elas embora pra casa, como muitos fazem. Mas ela vai embora depois do café, e aí? Então, o que você trouxe é muito interessante, que é esse vazio, que inclusive é uma coisa que a gente trouxe na questão dos relacionamentos de aplicativo, né? Sim. Das pessoas entenderem o que elas estão buscando. Porque se o vazio tá nelas... Exato. não vai ser no outro. E elas vão encontrar alguém que elas vão xingar depois, ou colocar a responsabilidade da frustração no outro. E, na verdade, a expectativa dela é que tá É inadequada. sempre sobre ela, primeiro. Né? E a pessoa, na verdade, ela vibra, você atrai aquilo que você tá vibrando. Sim. Então, assim, se você tá numa alta frequência, você vai trazer uma pessoa legal, que não sei o quê. Pode até não dar certo, mas ela não vai trazer prejuízo pra sua vida. Agora, se você tá numa bad, você tá numa fase ruim... E acreditando que você é ruim, e né? acreditando que você não é legal, que você não é bonita, e que tudo bem o Que cara te nada de bom maltratar. acontece com você, que você não, meu Deus, não é merecedora, não tem a validação que você gostaria de um determinado meio, né? Como que a pessoa vai te tratar com respeito se nem você se Se vê você aceita essa assim? migalha, né? E Exatamente. você sabe que às vezes, né, Mari, eu tenho certeza que vão mulheres nesse perfil lá na loja, Sim. que às vezes algo que te colocaram, às vezes não é nem você que acreditou, mas alguém fez você acreditar. Aconteceu que quando eu tive a minha filha, eu entrei ali numa discussão. Eu tinha falado pra ele na gravidez que eu não iria brigar nunca por conta de pensão. Só que eu falei, eu não vou deixar ele aqui, mas ele vai cumprir, né, a questão, né, burocrática Sim, das sim. coisas. Eu tô falando algo que eu nunca tinha falado, tá? Isso é muito íntimo. Mas com muito respeito, porque eu sei que ali foram duas pessoas tentando se adaptar à situação. Ele não participou do primeiro ano da minha filha, eu fiquei muito triste com aquilo, porque eu queria que ela tivesse ali o pai, mesmo que ele não fosse presente ali diariamente, mas na festa eu tinha aquela coisa dela ver a foto dele lá. E ele não foi, aquilo me frustrou de um jeito assim, me frustrou demais. E eu briguei com ele. Foi aí que eu falei, você precisa pelo menos pagar alguma coisa pra ela. Mas eu falei brava, porque já que ele não estava presente, até então não tinha pedido nada. Como se fosse uma compensação, né? Exatamente. E aí, ali, a gente teve uma discussão bem acalorada, e ele chegou e ele estava namorando uma outra moça, embora não tivesse envolvimento emocional nosso, ele chegou e falou, você não chega nem aos pés dela.
quando ele me comparou com ela. E aquilo, gente, para uma mulher ouvir que Sim. uma outra mulher é melhor que você, é algo que te mata por dentro. E ainda mais no cenário, né? Eu era Ele tinha mãe. mãe da filha Sim, dele. E eu tava ali sim. tentando me recuperar de Sim. uma... Meu Deus, os hormônios da gravidez. Autoestima como... lá no pé, porque é isso que acontece mesmo, né? Sabe? E ouvir isso de uma pessoa. É, né? então faz você, de repente, começar a aceitar qualquer coisa. Já que eu não sou tão bonita quanto a moça que ele tá, ou que eu não sou Você tão... colocar a prova, meu Deus, será que eu tô tão ruim assim? É, E aí que entra também muitas histórias relacionadas à loja, né, Má? As Porque minhas é histórias são isso. picantes, É, calma aí. Porque é exatamente isso de você não se ver mais, né? Eu acho que, obviamente, em contextos diferentes, né, eu acho que a gente tem histórias, né? E eu também já me vi numa situação dessa também, de ouvir da pessoa que estava ao meu lado, dentro de um contexto de diálogo, envolvimento e sexualidade. Mas tá parecendo que tá no cio. Nossa. Para uma mulher ouvir, e aqui a gente está falando papo Sim. entre amigas, e eu acho que muita gente também tá se identificando com muitas coisas, eu acho que eu não tenho problema nenhum em falar, mas isso abala qualquer autoestima, né? Você já está fragilizada por estar suprindo um papel que você também nem sabe direito o que é. Você está aprendendo. Né? E aí, de repente, vem esse balde de água fria na sua feminilidade. E onde você achava que sabia quem era, né? Exatamente. Porque se você não sabe ser a mãe ainda, você tá aprendendo. E a gente tá todos Mas os você dias sabe ser aprendendo, mulher, né? né, Mas você sabe ser Giovana? mulher. E aí que põe um dedo, e aí para você entender que aquilo não é sobre você, é aí que as mulheres muitas vezes se perdem, né? Totalmente isso. E aí a gente se perde e acaba assim aceitando migalhas do próximo que vem. Num contexto como esse, no meu caso, mãe solteira, sem ajuda, tendo que ouvir essas coisas. Outras mulheres porque foram traídas, abandonadas, né? Tem vários contextos. Ou dentro de um relacionamento abusivo ainda, Ou estando com alguém sem estar, né? que Sim. tem essa situação também. Exato. Então você acaba aceitando migalhas, aí você atrai aquilo que você tá vibrando. Então eu tava ali numa baixa autoestima, achando que eu merecia qualquer coisa, e os caras me trataram assim, como se eu fosse qualquer coisa, entendeu? Não me assumiam, me traíam, tinha eu e outras milhões de mulheres. E isso fere demais a gente, né? Isso fere. Foi quando eu falei, não, ei, não é possível. E Não... parte dessa liberdade sexual que a gente fala, se a gente for pensar na revolução em si, né? A gente está falando ali de década de 60, 70. Outro dia, né? Não, Começou é agora. E falar assim, não é uma questão só de você ter uma liberdade no sentido de você cuidar do seu corpo com relação à sua fertilidade, a opção, a escolha. Mas é a dignidade, é a liberdade de você escolher o que você quer para sua vida, né? Então é muito mais amplo do que o sexo em si. Acho que as pessoas confundem, né? Não é? É isso. Quando fala de liberdade sexual, Sim. a gente não está falando de libertinagem. Exatamente. A gente está falando de liberdade sexual no sentido de nós podermos escolher a pessoa que nós queremos. Exatamente. Nós termos o poder do não. O poder do É, não. o poder do não. O controle esse é um do poder seu corpo, absoluto, né? o saber o que você realmente gosta, O que está você disposta deseja. ou não está disposto, né? Isso... Só que a gente precisa estar muito bem resolvida para que Sim. isso não seja uma compensação, como Exato. você falou, sabe? Já que minha vida emocional não tá legal, eu deixo aqui pra vida sexual. E aí você vira viciada. Vira uma gangorra. É, Aqui, fica assim. é. Como a gente falou, o objetivo da psicologia é sempre a busca do equilíbrio. Não adianta a gente ficar compensa aqui, compensa aqui, compensa aqui. E aí Não. entra num processo de objetificação também da Exato. própria mulher, né? Dentro dessa coisa da mídia hoje em dia também. E né? eu entro num assunto ainda mais profundo, que é a questão espiritual dessas relações rasas, sabe? O prazer pelo prazer. Você atrai uma energia que não é boa, sabe? De você se relacionar com alguém
alguém que você nem conhece, que você não sabe o nome, com quem que a pessoa dormiu ontem, porque às vezes é isso. Você tá ali nos aplicativos, eu falo isso com causa própria. Você tá com os aplicativos e o cara não faz nenhum esforço pra te conquistar. É um cardápio ali, ó, o aplicativo. É um Tem que menu. tomar muito cuidado, assim, é uma ferramenta excelente, a Gi tem uma boa história com o aplicativo, né? Sim, a gente falou bastante no episódio anterior. Pode pôr a né, foto, que editor. Sim, põe aí. Mas tem que usar com moderação, Exato, é uma com responsabilidade, né? responsabilidade. É o que a gente conversou, Com né? limite, A com ferramenta não é questão, mas é como ela está sendo usada. E o ajuste das suas né? expectativas com relação a como você vai utilizar isso. Exato. Né? Porque não adianta Então, falar, é algo Você vai, contemporâneo. usa, sai hoje e você já acredita que é o amor da sua vida, não é a expectativa de conhecer alguém, né? É a expectativa de encontrar o amor. É a expectativa de É. preencher. Exato. Quero preencher. A busca tá pelo vazio que tá dentro de si. Exato. Então, Quero preencher. pode usar o que quiser, faz o que quiser, vai no aplicativo, mas não é assim. Conheça a pessoa. Vai passear, veja se faz sentido essa pessoa na sua vida. Eu sempre brinco com os meus pacientes que eu falo assim, vocês precisam entender uma coisa chamada língua portuguesa. Língua portuguesa. Existe uma grande diferença entre eu namoro com fulano e eu namoro fulano. Namorar com alguém, você está buscando um cargo. Namorar alguém é alguém que você conhece e você fica enamorado dessa pessoa. O namorar vem do enamorar. Então você se encanta tanto, que faz tanto sentido aquela pessoa para você, Que é um complemento. que você namora ela. Isso. Se você quer namorar com alguém, você só quer um cargo para mostrar, Exato. Um só para status. suprir alguma coisa. Então, gente, É o que eu falo, é assim, ai meu Deus do céu, eu separei, tenho 40 e tantos anos. Isso é muito comum em consultório. E aí isso Lá é na loja muito, também. Mari, muito comum. Ai, eu tô com 40 e tantos anos, eu vou ficar sozinha, meu Deus do céu, ninguém vai me querer. E o que eu faço? E como é que funciona? Eu tenho que aceitar qualquer coisa. Eu até brinco, pego o primeiro papel na ventania com medo de ficar sozinha. Mas o que é esse estar sozinha? Esse estar na sua companhia, o que você tá fugindo? Você tá fugindo de si. sim, Exato. sim. E aí você E são as que não vão pra terapia. exatamente, aí você projeta uma expectativa de felicidade num outro, sendo que você nem se conhece, sendo que você não é feliz nem com você E nem mesma. quer se conhecer. Não Porque você quer. não quer ficar sozinho. É uma negação constante, é o querer preencher um buraco ali que nem você sabe o que é, né? Então, é muito louco isso. Mas é interessante na história das duas, né? Porque, por exemplo, a Meire vivenciou a solidão, mesmo estando com pessoas, para entender a necessidade da solitude. Sim. Para partir da solitude, Exatamente. ela se preencher para seguir um outro caminho. A Mari, a gente não falou da sua história específica, mas pensando no que você atende nas pessoas no geral, você vê diariamente a solidão. Total. Total. E aí eu tenho que pegar essa cliente ou esse cliente, mostrar para ele que ele pode ter o produto e ele pode se encontrar, porque ele tá perdido. Então, o produto não vai fazer nada sozinho enquanto ele não se achar. Então, aí a gente conversa, que é aquilo que a gente tá falando. A gente conversa e eu descubro a causa daquela cliente ou daquele cliente. Quando ela tá procurando um produto porque ela tá muito tempo solteira, ela quer substituir aquela pessoa que ela não acha de jeito nenhum nos toys. Sim. Pode? Pode. Claro. É maravilhoso. Claro. Inclusive, eu indico para elas usarem para que evitem que elas fiquem emocionadas. Por quê? Aceitando qualquer um. Exato, esse papel que a Dani falou. Exatamente. Porque enquanto ela tem o autocuidado do corpo e das fragilidades e do que ela precisa, ela não vai ficar eufórica para buscar alguém para preenchê-la. Então, aí o toy é bem-vindo. Quando ela usa o toy esquecendo de procurar o outro, aí já não se conversa, já não se conversa. Por isso que eu falo que o brinquedo não é o vilão da história.
É o bebê reborn, é o pinto reborn. Gente, A gente tem o marido, viu? A gente tem o Johnny lá na que loja. busca pinto reborn. Isso não é saudável. Não é saudável, Não é porque saudável. acredita. Exato. Vai querer pegar pra cuidar, pra criar. tem foto com... É Tony ou é Johnny? É o Johnny. Johnny. É o Johnny. Quem é Johnny? Johnny. Queria saber. Tem que ir na loja da Mari. O Johnny é o nosso boneco realístico em tamanho real. É mesmo? Olha, gente, que babado. Neste momento, ele Reborn. está com o chapeuzinho dele de caipira, tá? Ai, faz essa Julieta Com- temático. temático, tá lá, gente. sempre pronto, porque ele tá sempre ereto, esperando pra ser demonstrado. E eu uso o Johnny, às vezes, até como exemplo, porque o brinquedo tá lá paradão, só esperando, né? E eu falo que o casal não é assim. A mulher, ela precisa ser esquentada, é uma máquina, É. ela precisa das preliminares. Exato. Não vá chegando depois de um É. dia de trabalho que você ligou pra ela, ligou e falou coisas chatas, esperando que você vai ter uma pessoa calma e tranquila te esperando cheia de amor, que isso não vai acontecer. E uma coisa interessante que você deve ouvir muito também, a mulher, ou mesmo a solteira, se ela não estiver bem, a mulher transa com a cabeça, né, gente? Sim, Sabemos. sim, tem sim, todo um sim. A mulher circuito transa com a envolvido. cabeça. Não é só o não é- visual. não é o estímulo. Não. O Não homem é. esfrega o pinto numa mão, tá pronto. A mulher não. É Como é? verdade, velho. Sim, É gente, verdade. vamos lá. Tá tem pronto. todo Mulher um transa com a circuito cabeça. libidinal envolvido na Exato. questão da Ela mulher. pode até estar usando toy, mas se ela não tiver Se ela não bem, estiver pensando. não adianta estimular. Eu Não ia falar adianta isso agora. estimular. Eu falei, a mulher, Ela vai falar assim, não vai acontecer. Não é ela verdade? precisa pensar em sexo. É igual o homem. Ah, o homem é só de olhar. É porque ele olha, ele vê, ele pensa. A gente não. Então, a gente não tem o hábito de ficar imaginando, eu vou chegar em casa, meu marido vai estar sem camisa. O homem já tem. Nossa, chegar em casa, eu comprei essa lingerie, ela vai estar com essa calcinha. Hoje tem. Ele já sai, quicando pra ir embora. A gente não. Se a gente tiver com um BO ainda, um problema na cabeça, aí que esse pensamento tiver não filho? vem. Nossa, então, aí Pequeno, né? gente, No seu né? caso, né? Nossa senhora, É um é malabarismo, menorzinho, né? então. Tudo isso na loja vem, assim, com problema pra gente. E a gente nós vamos separando essas fatias pra nossa cliente. Tá, o filho. Filho dorme com você na cama? Dorme. Tá. Tem outro quarto na casa? Não. Tem a sala? Tem. Então, quando essa criança pegar num soninho mais forte, o que o casal vai fazer? Vai pra sala. Monta o ninho do casal lá na sala. Porque você tá colocando a criança como desculpa. E aí você tá deixando de ser a esposa do fulano pra ser a mãe só da criança. Vocês vão se perder. Aí a gente cria um cenário pra sala. Pronto, ela vai e volta feliz. Ai, deu certo. Agora a parceria quer sexo mais vezes. Ai, Mari, você é contra agendar sexo? Não sou. Pode agendar. Se você vai fazer, agende. Porque a mulher hoje, a mulher que vai na loja hoje, ela tá sempre muito ocupada e ela tá colocando a parte íntima dela em último caso. Só que a parte íntima dela vem no primeiro caso quando isso vira um problema. Mas cadê a conexão do casal? Eles não estão se conectando mais. Exato. A intimidade se perde, perde-se a conexão. E aí outras coisas e outros valores vão Que é o que a gente estava falando exatamente da conexão de energia, sim, né? Sim. Não, obviamente, sou amiga, mas não sei da vida Sei ler sexual pra da minha você, amiga. gente. Gente, Mas conheço o casal, sim, né? sim. É muito mais simples para um casal conectado Com certeza. nem precisar pensar nisso, porque a conexão já acontece, É né? automático, gente. O Então, grande só que é problema difícil encontrar não. um casal que de fato se conecta, porque as pessoas estão apressadas. Sim, Elas querem a relação, sim. elas não querem a conexão. A conexão. Elas querem a relação. É o prazer E pelo se a prazer. pessoa não criou a conexão, ela precisa de muitos artifícios para acontecer alguma coisa. Se a pessoa tá mais preocupada em criar a conexão para daí ter a relação, acaba sendo muito mais natural. Você Por não- isso que eu até falo, a intimidade, inclusive, ela fica muito melhor e é muito mais gostoso quando você se conecta com a pessoa. É muito diferente, É né? muito diferente. É muito né? melhor. Não adianta falar, gente, somos mulheres maduras, a relação de uma noite só, tá? Não tem comparação com alguém que você se conecta. E aí, independentemente da identidade relacional que você tenha com essa pessoa.
O quesito é conexão, é diálogo. O que eu gosto? Conversar sobre sexo em qualquer tipo de relacionamento que você tenha. O que você gosta, o que eu gosto, o que é legal pra gente. E é isso é intimidade, essa construção. Intimidade. Isso. É uma construção. E intimidade não necessariamente está ligada à Não, relação E a estabelecida, tempo, não né? é- E a tempo também de Exatamente. convivência, né? Às Exato. vezes, É que nem a fa- amigos, né? Às vezes nós conhecemos pessoas e nós nos sentimos muito melhores com pessoas que a gente acaba de conhecer do que pessoas que a É, gente conhece há um anos. exemplo que acontece muito também. Casais que se separam, 20 anos casado. Uhum. O cara separou aqui, ele conheceu uma garota. 3 meses depois, casou e teve filhos e tá vivendo feliz. E ele passou 7 anos cozinhando aquela outra pessoa. Por quê? Né? Aí entra Por o quê? comodismo, né? Uhum. O Quem- medo de ficar sozinho. Por quê? gente, Por que aceitou aquela relação? Alguém não foi verdadeiro ali. Alguém tomou o tempo de alguém e esse tempo não volta mais. E às vezes, Mari, os dois já não queriam mais estar lá. Sim, mas eles Às se vezes, acomodam. E gente, o o medo- comodismo vem em qualquer circunstância. A gente vê Seja muito por isso em tempo, clínica. por filhos, por qualquer coisa. A E gente medo, se prende, principalmente medo mulheres. do novo. A mulher. A mulher de mais de 40 É prefere isso. ficar numa relação falida Sim. do que correr o risco de ficar sozinha. Então, isso a gente conversou, eu conversei com a Meire lá fora também sobre isso. Por que que a mulher 40 a mais, vamos colocar aí, ela acaba não saindo dessa relação tóxica ou dessa relação falida que ela tá vendo? Na maioria das vezes é a parte financeira que grita aí. Uhum. Ah, Essa- são várias coisas envolvidas, né, É o gente? filho? É, mas quando ela tem a grana, ela fala, mas peraí, eu tenho dinheiro, então eu consigo pagar uma rede de apoio, então essa parte tá ok, eu consigo viver sozinha. Agora, quando o homem é provedor de tudo, é como se ela estivesse algemada. E de novo, Ela, né, eu Mari, é o fico, papel aguento, eu que a aceito. mulher se coloca, né? Eu vou até um pouco mais a fundo. É o papel também que a sociedade coloca Também, a mulher. com certeza. porque Quando a gente tá falando de repressão, eu sou Giovana. clínica, não sou do corporativo. Mas vocês conhecem o corporativo? Meio jornalista, você trabalha com empresa. Vamos ser sinceros aqui. Uma mulher, ela está empregada Uhum. numa empresa. Ela é engravida. Ela vai tirar ali a licença maternidade. Quantos por cento de empresa demitem essa mulher assim que ela volta? Quando retorna. Eu fui uma muitas, vítima disso. O muitas. meu Quando- primeiro filho foi isso. Quando eu voltei. Não é? Primeiro me rebaixaram. Eu tinha um cargo top na loja, Aham. na empresa. Me rebaixaram. Eu trabalhava do lado do meu trabalho aqui em Alphaville. Me mandaram lá pra Berrini. Tive que pegar fretado, um monte de coisa, me adaptar, eu gestante. Uhum. E quando eu voltei, eles me rebaixaram como digitadora. Olha isso. Digitadora. Eu trabalhava no cargo de importação, fazia todos os translados da importação da empresa, assessorando tudo lá junto com as meninas. E eu fui tirada de lá para digitar, passar o dia digitando. Exato. Aí você fala, não, porque as mulheres hoje em dia... Gente, desculpa, Sim. a gente tem o mesmo cargo que os homens, Uhum. ganha menos. Então, como que a mulher de 40 com filho... Uhum. Vamos pensar no cenário. Sim, Uma mulher de 40 com filho, mais de 40, ela vai ter conseguido ter tempo Sim. de estar numa empresa, tendo o mesmo salário que o marido. É muito É desleal, difícil. né? Mas Real. eu vejo também muitos casos de mulheres, o contrário, ela é provedora daquele homem, o homem tá pintando e bordando com ela, traindo. Que nem tem a codependência emocional, né? Sim. É incrível isso. A mulher, quando ela aceita qualquer coisa. É, de novo, Ela- gente, é a teoria da migalha, É. né? Das migalhas de afeto. E também o que Vira não é pombo, colocado, vira né? pombo, Vira né, João? pombo. É pombo, cara. Só que aí vem aquela história também, né? De como essa mulher foi criada. Uhum. Qual foi o ambiente que essa mulher foi criada? Né? O que ela viu? Como ela foi modelada para chegar a aceitar tudo isso? Será que na família dela era um modelo? Quais que são ela os chegava? modelos, né? Né? O que ela ouvia quando criança? a né? mãe, no A caso lá gente- da loja, a mãe não. mãe. A mãe aguentou, a mãe tá aqui. referência. O pai faz Ou isso então A gente tá mesmo. pai. falando das gerações, Das gerações. gente. É transgeracional. Isso, de novo. Né? Então, a gente vê muito, por exemplo, quando a gente fala de relacionamentos, enfim, liberdade sexual, também expõe muito a violência. A gente sabe, todo tipo de violência. Não estou falando só violência de pancada, que também tem, mas todos os tipos, patrimonial, moral, né, verbal, inúmeros tipos de violência, porque é uma exposição. As crianças que crescem com pais
dizendo, eu tô te batendo porque eu te amo. Se eu Quero não te amar, educar. se eu não amasse você, eu ia largar a mão. Essa criança começa a entender que apanhar é demonstração de afeto. É isso. De cuidado. É um cuidado. O que você internaliza como um subproduto do seu ego depois. Amor. Porque o que você vai aceitar e o que você vai desejar para sua vida, será que realmente é genuíno ou é um produto de um superego moldado? E aí a Exato. gente está falando de coletivo, de sociedade, Uhum. mas a gente está falando também das famílias. Exato. Que é geracional, e é isso. E o que você aprende, o que você modela, o que você internaliza. No meu caso, a minha referência, que eu acho que é de muitas pessoas, de um casamento dos meus pais que não deu certo. Eu não via carinho entre eles, eu não via afeto. Então, quando você não tem boas referências dentro do lar onde você cresceu, você acaba se submetendo a qualquer coisa, né? E aí, Ou fantasia, Você né, repete Meire? padrões. Ou Você entende que fantasia. aquilo é certo. Ou acha que é a Disney, né? Ou acha que é o É. Príncipe Encantado e começa a vislumbrar coisas que são irreais, né? ou viver totalmente diferente. Isso eu não quero viver, então deixa eu ir. Foi o que aconteceu comigo. Vai pro extremo. Vai pro Vai extremo. pro extremo. Então, vai viver ao extremo. E a gente estava falando sobre essa questão de intimidade. O prazer pelo prazer leva a outras coisas, porque ali só o brinquedinho já não vai ser mais suficiente. Então, eu vou pra pornografia para poder estimular. Então, aí, sabe, Entra no padrão patológico aí, compulsão. compulsão. né? E isso traz uma fraqueza. Não é uma coisa de estímulo mais, né? Não, é de Vira... preenchimento de vazio como uma Exato. necessidade. E muitas pessoas sim. que entram nisso acabam não encontrando parceiros tão bons o suficiente quanto aquela atriz. Uhum. Sim. Porque Quanto é sua aquele ator. referência, né? É a referência. Exato. E que é absolutamente fantasioso aquilo ali. Total. Né? É que nem a gente falou Então, algumas vezes, né? o- Do excesso do uso de produtos, também de toys. Uhum. A mulher utilizar excessivamente, ela vai perdendo a sensibilidade. Sensibilidade. Ela nunca vai alcançar aquilo num parceiro. Lá na loja eu procuro ter esse cuidado. Quando vem cliente atrás de um brinquedo e é uma cliente pela primeira vez, eu nunca vou indicar o vibrador nível 2. Sempre o 1. Mário, o que você está falando? A vibração. E também não vou indicar o ponto G. Eu vou indicar primeiro o clitóris, que é onde a parte que ela vai se estimular. É o autocuidado com ela. Uhum. E a vibração é bem sutil. Para quê? Para que ela realmente sinta como se fosse um contato físico humano. Uhum. Porque senão, se eu vou logo de cara para essa iniciante com algo muito forte, qual ser humano que essa pessoa vai se relacionar vai atender aquele brinquedo? Exato. Eu não tô cuidando dela, eu tô viciando ela. Exato. Colocando uma moleta nela, não é o que eu Porque daí fiz, você tem exato. estímulos, explosões hormonais aí, que realmente não Gente, tem velocidade do creu. O creu. Ser humano como... que... Né? O Não creu é? não tem condição. Mas O essa creu é só a- a Mari que vende. Tem de Vários. tudo lá, tem de tudo. É a dopamina barata, né? É esse pico de Oh! dopamina ali no Ah, estímulo. tudo, né? E- Ocitocina, dopamina, serotonina. E a gente tá nessa sociedade da dopamina, né? Hoje em dia, que a gente tava conversando Nação de... dopamina. Da busca pelo prazer imediato. Em relação a Imediato, tudo, né? Seja na alimentação, seja no Instagram. Num atendimento, numa loja, não tem paciência, né, pra nada. Então, porque você quer tudo rápido, muito rápido. E isso tá sendo um reflexo nos relacionamentos também, né? E é interessante isso desse exagero da dopamina, né? Dopamina que é o hormônio do prazer, Uhum. a gente adquire de diversas formas, entretenimento também. E hoje em dia a gente não chega mais num consultório e vai ler a revista Caras de 6 meses atrás. Uhum. Todo mundo. Eu adorava ler Contigo. Chegava aquela revista de Né? 1000 anos Que eu atrás. falava a semana da Xuxa novela. Teve Sasha, já tá com 18 A semana anos. da novela, da novela que tá no Vale a Pena Ver de Novo. Não tem mais isso, né? Então você tem informação o tempo inteiro, tem entretenimento o tempo inteiro, o tempo inteiro. Gente, E é as a pessoas sociedade perderam. do touch. Tá chato, aperta o X. As pessoas muda. perderam agora, né? Antigamente, a nossa geração antigamente, caiu o avião da TAM, a gente ficava 6 meses chocado.
Saía uma vez por semana a notícia, a gente falava disso na escola, nos lugares, a gente se chocava. Hoje em dia, tem guerra, tem bebê no forno, as pessoas olham a notícia e fazem assim. É. Deixa eu ver o gatinho tocando DJ aqui. Tá chato, passa. As pessoas não se chocam com mais nada e também não ficam felizes com mais nada. Porque se ela vai naquela viagem que o influencer falou, ela tá lá tirando a mesma foto, só que daí o influencer tá em outro lugar, aquela viagem não tem mais graça, porque ela quer a próxima. As pessoas ganham coisas, elas não ficam mais felizes. Sim. Com... Qual Então, o próximo? qual o próximo? É sempre A uma busca expectativa infinita. da felicidade está sempre num futuro que é incerto, que é improvável, numa coisa que você nem sabe o que é. Você põe a sua expectativa em algo que nem você sabe o que você Exato, quer. que é o que não dá. A gente Não não pode existe perder essa a felicidade e nada que possa ir embora, né? Nada. E, de novo, a gente não vai utilizar a felicidade como uma coisa única, plena. Não existe isso, Exato. gente. Nós temos momentos felizes. É vivenciar, de novo, é aquela coisa do presente. Por que que as pessoas estão demasiadamente ansiosas? Porque elas estão vivendo sempre no futuro. Elas não estão no aqui e no agora. Tá sempre numa expectativa daquilo que você nem sabe o que está por vir. Então, elas não são, genuinamente, elas não vivem aquele presente, elas não são felizes, né? Porque elas não vivem o momento, né? Ou o excesso do passado, de estar Na preso... depressão, né? Exatamente, ou o excesso de futuro. A vida, eu sempre digo que a vida tem platôs, né? Então, as pessoas entendem que, eu tô em busca da felicidade. Gato, você precisa ser esquizofrênico pra ser feliz o tempo inteiro, que daí você vai ver o Dumbo A pessoa voando que o tá tempo feliz inteiro. o tempo todo, ela também não tá bem, gente. É. Não existe. Não uma existe. normalidade Entender que a nesse felicidade é um sentido. estado. Só que daí você é feliz. Só que a partir desse momento você entra num platô. Você precisa viver aquilo que você almejou. Hoje nós estamos onde um dia a gente quis estar. Se a gente não vivenciar a conquista, qual o ponto? Qual o ponto de almejar? Né? Vira uma frustração crônica. Enquanto as pessoas não entenderem a vivenciar o platô da felicidade daquele momento, você acabou de casar. Enquanto você não vivenciar o casamento, você está tendo as suas conquistas, a Dani está tendo as minhas conquistas, cada um de nós está tendo. Se a gente não vivenciar a conquista em si, seja ela financeira, Sim. seja amorosa, seja o que for, a gente vai estar sempre buscando o próximo, o próximo, É o uma próximo. Que é insatisfação aquilo do crônica. aplicativo, né? A próximo date vai ser mais legal. Então, Foi o daí, que aconteceu aí comigo. a gente entra também se a única coisa que é infinita aqui, quem pode falar é a Meire, né? Ok. Se tem uma única coisa aqui que é infinito, a Meire é a melhor pessoa para falar, que é Deus, né? É verdade. Foi nele que eu encontrei essa fonte onde eu pude beber algo que de fato matou a minha sede. Foi nessa fonte que Deus me preencheu. Eu procurei em tudo. Eu procurei em viagens, eu procurei em ser a melhor profissional, a melhor mãe, a melhor, tava no meu shape, no melhor corpo. Eu procurei em tudo saciar um vazio que tinha dentro de mim. Mas foi quando eu tentei de todas as formas, em relacionamentos, que aí eu acabei atraindo relacionamentos ruins, em tudo. Aí eu falei, não é possível que a vida seja isso. E a espiritualidade te preencheu, Meire. Foi- E é isso. Pra você foi isso. Pra mim, foi né? a espiritualidade, É. foi em Deus, sabe? Assim, de você ver, não é que a vida vai ser um mar de rosas, mas você tem alguém que te dá uma tranquilidade pra você não ficar pensando no futuro e nem presa ao passado. Você não fica na depressão do passado e nem na ansiedade de um futuro que ainda não certo. aconteceu e que você não tem controle. Você vive o presente, sabendo que ele tá cuidando do futuro, sabe? Uhum. E foi nele que eu encontrei essa saciedade, mas isso aconteceu com 40 anos. Nessa fase, quando eu entrei, perto de entrar nos 40 anos, eu entrei numa crise existencial. Pra que eu tô aqui? O que eu vim fazer? Todo mundo. É o famoso caminho do meio. Mas a mulher é nos 40, sabia? A mulher tem essa crise nos 40. Eu tive essa É. crise, né? Tem gente que não tem, Pra mas eu mim tive. foi também. E veio forte. É, A crise dos 40 veio forte. Quem eu sou, pra onde eu vou, quem eu vim, quem eu sou. O que eu vou fazer? E aí É difícil, né? eu entrei numa bad. Nos meus 40 anos, a festa de aniversário, eu tava assim num caco, porque eu não sabia quem eu era, o que eu queria, mas eu não queria estar naquela situação.
sabe? E aí foi quando eu fui buscando na minha espiritualidade esse alimento para minha alma. E Deus me preencheu. E foi quando ele me preencheu e que ele fez eu entender como a vida funcionava, que as coisas começaram a fluir. Aí eu atraí um relacionamento saudável, alguém que me honra, alguém que quis cuidar de mim, da minha filha, sabe? Antes os relacionamentos falavam, você não vai casar. Depois de 40 anos, quem quer uma mulher velha? Quem quer uma mulher... Fica até feio uma mulher de vestido de noiva casando depois que é mãe. Nossa, eu já ouvi tantas Nossa. mulheres falando isso. Eu ouvi isso de Esses 2 estigmas, caras, eles são muito sabe? comuns, Que né? eles me falaram, e eles sabiam do meu desejo, não era algo que eu projetava neles, mas eu falava, gente, eu acho tão lindo mulher de noiva, acho a coisa mais linda uma mulher vestida de noiva. E ele falava, mas você quer casar? Você com quase 40, na época eu tinha, né? Quase 40. Fica feio a mulher que é mãe, solteira, né? Casar, isso é só pra quem não passou por esse processo de ser mãe, quem, sabe assim? Quis me colocar uma Mudar realidade. naquela coisa que, socialmente isso é padronizado, é aceito. Se você estiver fora disso, você não Assim vale. como muitos homens falam que é um absurdo mulher ter objeto sexual. Também, né? gente, é isso, O isso. julgamento, ele... Causa estranheza, inclusive com pessoas até que você vai falar, meu Deus, nossa, mas a exato. pessoa vive em que mundo, né? E é isso. E é muito engraçado, né? Porque... Vocês... Foca na Meire. Editor, foca na Meire. Faz Lá um close vem. que a gente vai fazer um corte. Lá também. vem. Pensa nessa mulher feia. Edita aí, coloca uns olhos artificiais, o cabelo Essa mulher bagunçado. feia, né? Vocês não têm ideia dessa mulher vestida de noiva, que parecia uma entidade chegando, de Uau. linda que ela tava. Aliás, vocês duas, né? Eu estava no casamento das duas. Olha lá. E elas estavam no meu também. É você, ela fez, verdade. assim, ela fez a despercebida. É você, fofa. Você, musa. Ai, gente, eu fiquei maravilhosa. Por que não? Diva. Não é o momento da minha vida, estava maravilhosa. Musa. Mas a Meire tava nossa, uma Lindíssima. princesa, né? E é interessante que o olhar não é nem estético, né? Dessas pessoas que falam isso. É o olhar simples e puro do preconceito. É o falso moralismo. Porque E não ele tá queria- nos, assim, até das pessoas mais próximas da gente. Geralmente Fala, das pessoas mais sim, próximas. Ah, numa roda, não, eu concordo que você faça isso e isso. Mas Aí pelas quando você costas? faz, não, você viu que fulana fez? Falso moralismo. Assim como tem gente que eu tenho certeza que chega no sex shop, finge que não vai comprar e depois volta sozinha. Também. Sim, Ah, eu tenho sim. uma história assim, eu tenho uma Sim. história assim. Conta. Eu acho que a gente pode falar das histórias. Vamos falar de histórias? No momento, Vamos falar qual é de o nosso histórias? quadro agora? Psicotretas! Vamos lá. Vamos lá. Essa história foi assim. Tava lá atendendo, entraram 2 moças. E uma delas casou-se semana passada e ela queria comprar eu tenho lá na loja um negócio que gira. Sabe aquelas antigamente onde tem balas que a Sei. gente girava assim? Eu tenho uns Uhum. negocinhos que fica ali naqueles negócios de bala ali, né? E a menina olhou assim e falou assim: depois que ela já tinha escolhido várias coisas na loja, ela falou assim: eu quero aquela joia ali. Aí eu falei: qual cor você quer? Aí ela, o vermelho. Aí eu peguei e coloquei no saquinho de joia, porque vai no saquinho de joia. Gente, joias. A amiga já deu uma cutucada nela aqui e disse: você vai comprar isso? Deus não quer isso. Aí eu olhei, eu falei: deve ser aquelas. Ela deve ser aquelas amigas que, né, que conflita ali na hora das compras. Aí ela, não, pensando melhor, eu não vou levar, não. Pegou da minha mão e botou de volta. Tá bom. Eu não estava ali para dar nenhuma lição de moral na noivinha, né? Então eu peguei as outras coisas que ela empacotou, desejei felicidades, ela foi embora. 5 minutos depois, a amiga entra na loja. Eu, né, que falo bastante, falei: ai, que bom que você voltou, ela mudou de ideia. Aí ela riu pra mim, ela falou: shh, é pra mim. Separa um pra mim, eu quero o vermelho do mesmo tamanho que ela escolheu. Ou seja, foi um falso moralismo ali. Pra amiga, ela quis dizer que aquilo não era coisa de Deus, e a amiga já era casada e ela não era. Que é aquilo que a gente estava falando, das pessoas que vão na igreja. Tem muita gente que gente, vai na sim. igreja. Assim como tem muita gente que vem na terapia e não quer fazer terapia. Ouve, gosta, mas na hora de virar Não ali a vive porta, não vive Não aquilo. vive aquilo. Aí eu vendi, ela falou: não fala nada. Então eu falei: tudo bem. Mas pra mim, que estou ali na Por que frente que você da não escreveu loja, assim? Ajudas com carinho.
Ajuda Era uma a boa, escolher. Gente, né? olha a quantidade de conteúdo reprimido, gente. Eu tô com medo dessas sombras. Monte de sombra, é isso? Não, é É exatamente impressionante isso, gente. Com o interior mal resolvido, né? Muito, Não mas sabe nem quem é. Aí isso. ela espelhou na amiga e falou: não, se é bom pra ela, é bom pra mim também. Mas na cabeça dela, Mas a não amiga podia não pode ter. mostrar. E o quanto Que é o de famoso novo isso aqui, Ela deixou a né? amiga com É. vergonha. Tem essa aqui. doutrina modelando também a cabeça do que você pode, o controle do seu Mas próprio aí- corpo também, nesse Aí sentido entra, também. aí entra a questão do erro. É assim, A o pessoa problema não é a religião. Não. É como as pessoas resolvem entender Colocar a uma religião. lei dentro daquilo. Eu falo, o problema não é Jesus, meu Deus Claro do que céu. não, é o gente. fã-clube. É. É o Não é? fã-clube. Quem é Porque- Jesus, né? Não Jesus é, é gente. amor, Amor. acolhimento. Ele tenho não uma era história julgamento. falando Jesus, disso. ele É não julgou isso. ninguém. É o julgamento. Falando de história agora, eu vou falar essa história. Porque eu faço questão dessa história. Conta. Meire e eu, a gente se conhece há muitos anos. E eu conheci a igreja através da Meire. Na verdade, foi um domingo, elas resolveram ir e eu, né, tava a pessoa sem noção. Falei, vamos lá ver qual é que é isso aí. Lá. E a igreja, ela ficava em cima de uma padaria, era pequena, né, a igreja, e tava tendo o ensaio do grupo de louvor, ou seja, música. E eles estavam tocando uma música específica que eu nunca vou esquecer na minha vida, chamada Consagração. Essa música me levou para a igreja. Você fala, me levou para a igreja? Eu quis entrar. Eu gostava muito das músicas, eu queria muito entender mais, eu sempre fui muito curiosa. Mas eu tive um entendimento, dentro do meu entendimento, que Deus era amor. E como eu falei antes de começar o podcast, e agora eu quero falar para as pessoas, né? Mari, você é uma delícia de pessoa. Mas eu preciso falar da Meire agora. Fale. Depois eu vou falar de você. Fale. Mas a Meire é uma amiga minha que nessa fase que ela se... Gente, eu não tava perto dela quando ela se perdeu, tá? Devia ter ficado. Por isso que ela se perdeu. Mas a Meire é a única pessoa que eu conheci até hoje na minha vida. E eu conheço muita gente. Não somente de amigos, mas de pessoas que eu atendo, enfim. Que sem sombra de dúvidas é a pessoa que eu posso afirmar ser mais cristã que eu já vi. No sentido mais puro da palavra. Porque ela entendeu tudo. Ela é a pessoa que eu conheço que entendeu tudo. Eu ia para a igreja e foi alguns anos indo na igreja. Eu participei, inclusive, do louvor. Eu ia cantar lá na frente, eu olhava para a Meire e ria. Eu sempre gostei muito. Eu buscava ser ativa, inclusive, na igreja. Mas quando eu me entendi gay, todas as pessoas da igreja, absolutamente todas as pessoas da igreja viraram as costas para mim. Todas. A única pessoa foi a Meire. Ela não só me abraçou e me acolheu, mas me protegeu. Excelente. Então, ser cristão... Eu lembro que na época que a gente ia na igreja, tinha uma moda. Então eu achava cafona, que era uma pulseirinha WWJD, em inglês, What Would Jesus Do? Né? E todo mundo queria ter essa pulseirinha. E eu tinha ido morar na Austrália e eu trouxe um monte de pulseirinha para todo mundo e tal. E a pulseirinha é o que Jesus faria. Pra na hora que você estiver tomando alguma decisão, você olhar aquilo e lembrar, né? O que Jesus faria? Todas as pessoas que me apedrejaram usavam essa pulseirinha. Eu não lembro de você usar pulseirinha. Você comprou pra mim. Só que você não precisava. Você nunca precisou. Então, muito obrigada. Te amo, amiga. Ai, que Oh, lindo. Te amo. Que lindo. Momento, Dani, me socorre aqui. Eu acho que a gente tá falando de amor. É amor, né? gente, isso é amor. Se é Sim. um programa de relacionamentos, né? Uma e temporada todos sobre isso, os sim, relacionamentos, qualquer tipo. a gente tá falando de sexo, de liberdade, de escolha. O preceito do amor é a amizade. As pessoas superestimam muito os amores românticos. Uhum. Eu acho que superestimam muito. O meu ponto de vista, a gente já sabe quem são os amores da nossa vida. Sim. São vocês.
Amor da minha vida, a Dani é o amor da minha vida. Sim. A você Meire é o um amor da minha vida. É. Porque aí. independente do meu amor romântico, elas sempre vão estar lá como elas sempre estiveram. E a gente vai ter 80 anos dançando a nova loira do Tchan. Vamos estar dançando a Docica. A Docica da A gente Dani. vai estar, independente de quem a gente esteja, espero que os Sim. amores românticos acompanhem também, mas os amores mesmo, né? Estão aqui. O quanto Né, de são- liberdade que você dá ao outro para ser quem ele é. Eu Exato. te falei isso Isso. outro dia. Isso Boa. sim é um amor genuíno. E da forma aperfeiçoada. Hoje a Gi é completa. Ela tem uma família, ela tem um filho, ela tem alguém para amar. Os pais dela se foram. Se não fosse a família dela, cadê esses amigos? E Jesus é isso, a pessoa que acolhe ou a que vai julga, embora? É o que acolhe Não é? sempre. A que acolhe, isso que dá significado para a vida. Eu sei que eu posso contar com ela. Ela foi uma das primeiras a que eu contei que eu estava grávida e solteira. E não me julgou também. Sim. Porque o mesmo dedo que aponta para o julgamento é o mesmo dedo que você também é julgado, certo? E ela, eu falei, Gi, eu lembro que eu tava com medo, porque ela sempre me tirava por conta das minhas escolhas. Das minhas escolhas. A Meire ela tinha teve razão. problemas de escolha, tá, gente? É bem O famoso equivocada. dedinho podre. Ela tem tudo bem. Quem escolhas nunca? equivocadas. Bem equivocadas. E eu lembro que a gente saiu, eu acho que não foi Outback. A gente eu, foi no Sim, mexicano. senhor, no sim, Sim, senhor, né? E eu pedi um drink e ela pediu um suco de laranja. Eu, para. Para. Foi ali que eu soube. E num momento como esse, né, em que você tá vivendo uma fase da sua vida, tudo que você não quer é alguém te punindo mais. Você já tá se punindo o Sim. suficiente. Então ela me acolheu. Ela chegou em mim, amiga, esse bebê é nosso. Se ele não assumisse, é porque ainda estava no processo do que ia ser, como que não ia, conta comigo, eu tô com você. E ela tava lá na maternidade, ela foi lá visitar minha bebê, ela me deu suporte, sabe? Ela ia lá, vai tomar banho, no dia que você foi lá, ela vai tomar banho que eu fico com a Mia. Fez suas fotos, né, Fez minhas Meire? fotos grávidas, sabe? Maravilhosa. Me acolheu, eu tava sozinha. Sim. Sabe? Eu mesma me afastei das pessoas porque eu não me sentia a mulher, sabe, que À merecia. vontade. Então, isso é amizade, isso é amor de verdade, isso é amor genuíno. E o que Jesus faria é isso que Jesus quer que a gente faça. Ame incondicionalmente. Não importa seus erros, não importa suas falhas, não importa. Ame. Amor é a linguagem. É isso, sabe? E eu tô aqui sempre para amar a minha amiga, a família dela incrível, né, a Ná, o bebezinho, o Thomas, sabe? Como é bom ver as pessoas felizes, se amando. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar a decisão, a conduta? A gente pode ajudar a acolher, amar. É isso. E acho que é o que vocês buscam, né? Cada uma a seu modo. Sim. Nesse acolhimento, né, Dan? Esse Sim. trabalho de ambas, assim, de acolher, entender, não julgar, oferecer esse amor, oferecer esse entendimento, cada qual a seu Porque no modo. fundo cada um precisa de um remédio, né? Eu Exato. falo que tudo é um analgésico para a alma, mas depende o que talvez qual, faça qual bem é pra para você, mim. né? Qual é o seu? Né? E a importância da gente também estar aqui falando disso, o quanto se você está ouvindo isso, está se identificando de alguma forma, olha para si, permita-se, né? Reconheça-se, ressignifique-se, reinvente-se, não importa a idade que você tenha, o tipo de relacionamento que você tenha, a situação que você vivencie hoje. É isso, é Olha sobre pra isso. si e as suas demandas, né? Sim, não as demandas sim, dos outros. com Né? certeza. Qual é a sua? Pra você, a Mary encontrou na espiritualidade. Exatamente. A Mari encontrou em ajudar outras pessoas, Ajudar. Em conhecer a si mesma, a encontrar a si mesma. São trabalhos incríveis. O A meu gente... trabalho de cuidado é uma É. autocura para mim também. Pra de mim uma certa- também. Sim, para mim é muito claro isso. Total. Os meus pacientes, eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Assim, é o encontro da minha vida. E acho que esse entender o que você quer, qual é o seu legado, né? O que você quer deixar? O que você quer fazer? Qual é o seu objetivo? Vocês buscaram o amor. O amor, o prazer, a vida. Isso me deixa muito feliz de ter trazido vocês aqui, mesmo, muito feliz.
Porque tem tanta gente que busca dinheiro, crescer, quero ter dinheiro na bolsa, quero isso, quero aquilo. Legal, bacana, admirável no seu caminho, mas quando a gente encontra pessoas admiráveis que buscam levar amor, reflete justamente o nosso trabalho, que é o que a gente quer fazer. Então, condiz com o que a gente quer levar para as pessoas, né? Então, meninas. Muito Oh, obrigada. acabou! A gente ficaria aqui. Nossa, eu ficaria aqui umas 3 É, horas, Brincadeira, facilmente. Né? Acabou. Que delícia. Muito Porque a obrigada. ideia era exatamente essa. Eu acho que a proposta, né, quando eu e a Gia, a gente sentou e falou, gente, que rolê é esse? Vamos levar 2 pessoas com pontos de vista que nós diferentes, vamos mas no fundo... fazer? Mas não, é isso, é trazer esse bate-papo que vai agregar, que está trazendo evolução de alguma forma aqui e também um autoconhecimento e uma identificação e que está aqui entre nós, mas que também vai alcançar também Sim. pessoas. Sim. Pessoas. A gente não está falando só de mulheres. Exato, Tá? pessoas. Mas pessoas, o quanto que é importante, né, a gente falar, ser ouvido, o falar também como processo de cura também, aí já diria a análise, né, meu bem? E o silêncio também diz muito, Exato. muitas vezes. Eu acho que né? a dica de hoje, no caso, é se permita olhar para si. Sim, Né? se permita se ouvir. amar, tenha uma rede de apoio, procure as suas amigas, procurem as suas amigas que têm filhos, que vocês olham assim e falam, aquela minha amiga não tá bem, não julgue, se aproxime, cuide dessa, porque às vezes a gente se encontra, não é pra fofocar, pra falar um monte de besteira, é uma conexão. Eu dou força pra Gigi, vai naquele projeto que vai dar certo. Ela vai pra Dani, Dani, nossa, muitos clientes, olha os seus pacientes. Vou pra Meire, a Meire hoje tem um encontro com Deus. Vamos, Mari, vamos. Isso, né? Então, aí, ó, interligamos e juntas somos mais fortes. Não é uma disputa, né? A vida não é uma Nunca. disputa. E de Tem lugar novo, pra todo né, mundo. gente, não é, e de novo, cuidado, porque, né, o corpo ele grita o que a boca não fala. Não fala. Então, isso é muito importante também, né? Sim. A questão de você falar, de você conversar, de você expor, de você falar com o seu parceiro, de você ter liberdade. Verdade. Gente, é ter liberdade, é sobre isso, tá? Porque tudo que fica reprimido vira o quê? Doença. É, a gente Né? vê tantos casos disso, né? Os psicossomáticos estão aí pra Sim. provar, né? É. Então, E é isso, meus amores. Estamos bem. Acabou, Brasil, Eu só acabou. acho que é isso. Eu nem consegui mostrar as coisas que Mostra. eu trouxe. Ah, mas agora Agora mostra. É, Por eu que só não? cheguei. Não, vou dar Por só que um não? spoiler. Um Eu trouxe spoiler. umas coisas assim. Olha que Ninguém vai Ixi, ver. Cadê então minha eu acho que a gente bolsinha? Ninguém vai estender ver esse nada. café. eu acho que esse Não. café vai continuar. Cadê? A flor que os homens gostam de comprar na loja. Ó. Depois Olha, vocês olham. gente. Gente, olha que máximo isso. É um batom. batom. Só que Ah, Olha temos. só. Nem consegui. Em outro dia a gente. não, mas a por gente favor, vai. Você tá achando que a gente vai estender esse café, me meu bem? convidem pra Deixa as gente pessoas falar curiosas mais. agora. Essa é a ideia. Psicomanas é pra isso, tretas. Aliás, psicomanas, sigam-nos no Instagram. No Instagram, onde tem mais no Spotify, no YouTube. YouTube, Se isso aí. inscrevam aqui embaixo. Giovana que é tecnológica, arruma tudo isso. É, o nosso editor que ajuda tudo, gente. Gente, Maravilhosa. maninha. Muito legal. Maninha. Meninas. Obrigada, Obrigada. 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 Que a Tá gente demais. possa alcançar outras mulheres que buscam essa transformação e que elas se sintam completas, né, para viver o sobrenatural. Eu acho que a gente veio para cá para ser feliz, para ter uma vida feliz. Não, isso não significa não ter desafios e barreiras, né, problemas, mas que a gente consiga, com sabedoria e com ajuda mútua, As nossas ajudas. ajuda conseguir chegar nesse lugar, né? Um lugar de leveza, levar a vida de uma forma feliz. Obrigada, viu? De coração. Obrigada. Obrigada, Obrigada, menina. Ê!